Boa noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje eu recebo novamente aqui, tenho uma grande honra de receber novamente aqui, o Dr. Ricardo Ramina, que foi eleito no ano passado médico do ano pela Associação Médica do Paraná. Mas antes de começar o bate-papo com o Dr. Ramina, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O INSS retomou a operação Pente Fino nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez. A medida é para combater fraudes, mas muita gente que tem direito ao benefício reclama que está sendo prejudicada por causa da burocracia. O governo vai continuar o Pente Fino nos benefícios que começou no ano passado. Aposentados por invalidez que recebem auxílio-doença e não passa por perícia há 2 anos vão receber uma carta e têm que agendar o atendimento dentro de 5 dias úteis. A estimativa é que cerca de 500 mil pessoas vão ter de passar pela perícia e podem ter os benefícios revistos. Os aposentados por invalidez com mais de 60 anos podem ficar tranquilos e não vão ser chamados. O ministro Raul Jungmann, responsável pela pasta de defesa, afirmou que o governo prevê inicialmente a mobilização de 1.000 homens das Forças Armadas nas operações em presídios. Mas o número pode aumentar dependendo dos pedidos de governadores. Por causa das recentes rebeliões, homens e mulheres da Força Nacional de Segurança passarão a fazer varreduras para buscar armas e drogas em cadeias, caso a operação seja solicitada pelos governadores. Os 1.000 soldados serão divididos em 30 equipes. Segundo o ministro Raul Jungmann, o orçamento inicial previsto no enfrentamento aos grupos nos presídios é de 10 milhões de reais. A disputa pela presidência da Câmara está cada dia mais acirrada. O PDT anunciou a candidatura do deputado André Figueiredo para o cargo. A candidatura de Figueiredo aumenta ainda mais a divisão de forças na Câmara. O PSD tem como candidato o deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, mas ele mesmo já informou que pode acabar unindo forças com Jovair Arantes, que é candidato pelo PTB de Goiás. Os dois são da base governista. Já o PSB decidiu que não vai ter candidato próprio e a tendência é apoiar o atual presidente Rodrigo Maia, que até agora não anunciou candidatura, mas é quem tem tido mais agendas para pedir votos fora de Brasília. O PMDB, PSDB, PP e PR já definiram internamente e caminham para apoiar Rodrigo Maia também, mas vão deixar para se reunir somente nas próximas semanas. E na disputa ainda tem o Partido dos Trabalhadores, que ainda não tomou nenhuma decisão unânime, mas batalha para ter alguma secretaria na Câmara. Eu fico por aqui, mas te espero nesta quinta-feira, às 11 da noite, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos ao estúdio da Rede CNT em Curitiba para iniciar o bate-papo com o Dr. Ricardo Ramina. Eu costumo dizer que é o melhor neurocirurgião do mundo. Boa noite, Ramina. Eu sou teu amigo, posso falar isso. Mas estou fazendo justiça, com certeza. Boa noite, Rocha. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui e realmente, como deu para ver, o Rocha é um grande amigo meu de muitos anos. Eu falo isso, sabe por quê? Porque ocorreu eu saber de gente que foi levar um familiar para os Estados Unidos para resolver um problema neurológico, e lá nos Estados Unidos disseram, volta para Curitiba que o cara que resolve o teu problema está lá em Curitiba, é o Ricardo Ramina. Esses são os cabelos brancos. Isso aí. Ramina, você foi eleito o médico do ano pela Associação Comercial do Paraná no ano passado, merecidíssimo, e você é um sujeito dedicado ao que você faz. E impressionante é que você gosta do que você faz, né? Formado na Alemanha, tem todo o aparato alemão de trabalhar, que não é uma coisa impressionante. Eu, um dia, conversando com um austríaco, ele me disse assim, sabe qual a diferença entre um austríaco e um alemão? Eu falei, não, um alemão não deixa uma porta ranger 2 vezes. Como é que está isso? Essa obra que você fez em Curitiba, o Ecoville, comandou isso, ainda hoje comanda. Como é que está a tua vida, Ramiro? Na verdade, é um grande desafio.
trabalhar no Brasil com medicina na área de saúde é um enorme desafio, porque a gente tem muito pouco apoio de todas as instituições governamentais, mas, por outro lado, os nossos pacientes vão ficar doentes aqui e a gente tem que tentar oferecer para esses pacientes alguma coisa a mais, alguma coisa realmente que seja compatível com a medicina atual. Eu estou agora há 30 anos em Curitiba e quando eu voltei da Alemanha para Curitiba, eu tive muita dificuldade de encontrar locais que pudessem realmente estar semelhantes a que eu tinha na Alemanha. Então, desde o início, eu sempre tive a ideia de construir um hospital onde eu pudesse atender os meus pacientes exatamente como eu atendia na Alemanha. E aí surgiu a ideia de construir o INC. Então, o INC foi um projeto assim que foi um sonho meu desde o início, de construir um local onde eu pudesse tranquilamente atender qualquer tipo de paciente neurológico, neurocirúrgico, com as mesmas condições que eu teria lá na Alemanha. E depois de tanto tempo, de um projeto tão longo e tanta batalha, realmente a gente tem conseguido isso e tem sido pioneiro na América Latina em várias áreas da neurocirurgia. Hoje o INC conta com 82 leitos, nós temos um corpo clínico com cerca de 300 médicos e a gente opera em neurocirurgia mais ou menos 1.200 cirurgias ano, que é um dos maiores serviços de neurocirurgia do Brasil. Inclusive lá no INC nós operamos... Considerando que é um hospital que tem uma característica de especialidade, é um número exuberante esse. Nós operamos mais tumores cerebrais do que qualquer outro hospital público ou privado no Brasil. Nós operamos mais de 300 casos de tumores cerebrais por ano. E isso tudo necessita uma tecnologia, porque uma das dificuldades que nós temos hoje é que medicina moderna é uma medicina cara, é uma medicina que exige muita tecnologia. E nós sabemos que tecnologia é uma coisa que se renova ano a ano. E esses investimentos são difíceis. Então, esse é o grande desafio que nós temos. Mas eu acreditei desde o início da minha carreira aqui em Curitiba, já na Alemanha, que tem um fator importante, que é o paciente. O paciente é o fundamental em medicina. E a qualidade do atendimento, ela é superior a qualquer outro tipo de dificuldades que a gente tem. Então, aquele local em que tem qualidade, tratamento assim humanizado e tem principalmente muita pesquisa médica, muito academicismo, é um local que realmente oferece condições excelentes de trabalho. Eu posso dizer que hoje o que nós temos no INC em neurocirurgia é similar aos melhores centros europeus e norte-americanos. Estou falando dos melhores, não estou falando dos medianos, dos melhores, em termos de equipamento, em termos de filosofia de trabalho, em termos de orientação dos médicos. Então é uma coisa muito interessante. Romina, quando aconteceu a Constituinte no Brasil, que elaborou a nova Constituição, um dos debates mais importantes foi o debate da área da saúde. Aquela discussão de que se a saúde ia ser totalmente pública, que eram os setores de esquerda que defendiam isso, ou totalmente privada, que eram alguns setores mais à direita que defendiam. Depois acabou prevalecendo o bom senso, que nós temos as duas saúdes no Brasil, a pública e a privada. Mas aquela discussão, ela revelou, assim, de maneira exuberante, um preconceito do público contra o privado na área da saúde. Das pessoas que estão na saúde pública, de olharem e dizer, olha, esses caras da saúde privada exploram, ganham dinheiro explorando a saúde das pessoas. Isso gera uma consequência, que você reclamou agora com razão, que é de que não existe interação entre a saúde privada, que não está no âmbito do SUS, e a saúde pública. E é um preconceito burro. Porque, por exemplo, resulta disso que um hospital como o teu, que é um hospital de excelência na América Latina, não está acessível aos pacientes do SUS em Curitiba. Por que isso ainda persiste a essa altura dos acontecimentos? Na verdade, nós devemos, eu acho que, seguir exemplos. Então, a gente vai se perguntar, aonde no mundo existe medicina de alto padrão? Estados Unidos, Alemanha, basicamente esses dois. Na Suíça, onde tem o melhor nível de medicina no planeta Terra. Por quê? Como funciona esse esquema lá? Como funciona o atendimento? Nos Estados Unidos é quase tudo privado,
com o governo tendo muito pouca ingerência sobre esses hospitais. Mesmo os hospitais, grandes hospitais universitários americanos, são privados e o governo apoia esses hospitais. O mesmo ocorre na Alemanha. Eu tenho um filho que está há 11 anos agora na Alemanha, fazendo neurocirurgia, deve voltar possivelmente no final do ano que vem para trabalhar conosco em Curitiba. E é um hospital enorme no sul da Alemanha, onde eles recebem muitas verbas do governo e de empresas particulares, como Siemens, como Bosch, sim, que investem para que aquele hospital possa desenvolver. Os americanos, os Estados Unidos, têm um sistema muito parecido. Por quê? Porque medicina precisa realmente um apoio financeiro importante. A Inglaterra é um exemplo ao contrário. A medicina inglesa, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, era excelente. Com a socialização da medicina, a maioria dos médicos foram embora para a Inglaterra, para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá. E hoje a medicina inglesa ela caiu muito em termos de qualidade de medicina na Europa. Então, a gente deve seguir aqueles exemplos que dão certo. O que a gente busca lá no INC é assim, uma associação privada de outras empresas que queiram trabalhar com a gente. E o trabalho social que nós fazemos se divide em duas fases. A primeira é que nós atendemos 3, 4 pacientes por mês, gratuitamente, sem nenhum tipo de apoio de SUS nem nada, porque nós acreditamos que o que o SUS nos oferece não é a qualidade que nós queremos dar para os nossos pacientes. Então, nós preferimos fazer um trabalho comunitário de graça e atender esses pacientes com a melhor condição possível, sem depender de ninguém. Ô, Ramina, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, nós voltamos na sequência a falar daí mais detalhadamente sobre os serviços que tem dentro do hospital. Mas eu queria só fazer um registro antes de chamar o intervalo, é o seguinte, existem coisas boas na saúde, na medicina pública e também na medicina privada. Você deu o exemplo da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça, e eu dou o de Cuba, onde tem uma medicina básica de excelente qualidade. Não tem a estrutura da medicina de máquina, de especialidade que tem no Brasil. Mas depois do intervalo nós voltamos e seguimos com isso. Daqui a pouquinho nós voltamos.